Fala galera da Homeworks Podcast. Eu estou aqui, meu nome é Léo. Meu nome é João. E nós vamos começar mais uma jornada rumo a uma experiência que nós não sabemos como vai terminar. Nós mal imaginamos como vai começar, né, Léo? Mas nós temos certeza que a gente não tem certeza de nada. Já deixar um abraço pra galera que tá aí com a gente, né, Léo? Deixar um abraço pra galera que tá acompanhando a gente aí no nosso 11º, 12º, perdi nos Já números perdi aqui as agora. contas, mas deve ser pra esses lados aí. Tô imaginando quando a gente fazer 100 podcasts, véio, fazer uma festa, fazer um bolo de aniversário aqui, 100 podcasts, véio. A gente lançou The 100. A série. A série. Cara, porque a gente sabe como as coisas começam, mas a gente não sabe como as coisas terminam. Isso é magnífico, cara, porque a gente não sabe até onde a gente vai chegar. Ou seja, a gente vai acabar no 100 e aí acabou. Porque assim, a gente imagina que a gente vai ter fôlego pra muitos podcasts, né, Léo? Sim. Mas é uma luta, né? Fazer isso aqui é uma luta, né? Todo mundo que produz conteúdo pra internet aí sabe, né? O quão difícil é você ter o trabalho diário, você demandar um tempo, né? Produzir conteúdo, produzir material e estudar pra estar aqui pra vocês. Então a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui com a gente, de verdade, de coração. E para essa pessoa que tá nos assistindo e vai dar um like e vai se inscrever, é um trabalho muito grande, João? Não, é só ir lá com o mouse no computador, se você tiver, então só com o dedinho lá no celular, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a gente vai ficar muito satisfeito, a gente precisa disso, né, vocês sabem, né, que é isso que faz a gente, que motiva a gente, a participação de vocês é o que motiva a gente a estar aqui a cada dia produzindo isso aqui para vocês. Sim. Bom, galera, e hoje, João Renato, nós temos a tarefa árdua de assumirmos a nossa responsabilidade. Bom, como a gente combinou e eu queria desenvolver essa conversa, João, você acha que que a sociedade é um palco de teatro, cara? Qual que é a sua visão disso? Eu adoro o jeito que você começa o podcast com perguntas tão simples. Simples, cara. A pergunta é simples. Uma criança entende. Sim, a sociedade é um palco de teatro e nós somos personagens dentro desse teatro. Nós interpretamos papéis dentro desse teatro, né? Essa é a minha visão, eu vejo a realidade assim. Sim. A gente combinou de conversar um pouco, João, sobre esse podcast hoje, sobre a sociedade hipócrita, né? E as relações hipócritas das pessoas, né? Quando a gente combinou de falar sobre isso, cara, a gente conversou e eu preciso me expor aqui, né? A gente entende as questões éticas, né? Sobre a gente ser ou não hipócrita, mas hoje eu tenho um entendimento, depois de 2 semanas de reflexão sobre as provocações. Você fala de mim, mas você também joga uma lenha na fornalha aí que é interessante. Então, hoje eu entendo que a sociedade, cara, ela precisa da hipocrisia para sobreviver, né? Vamos situar um pouquinho, João. Para mim, hipocrisia, ao meu ver, cara, é o famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Ou talvez faça isso, mas eu não faço. Ou, sei lá, eu falo que eu sou uma coisa, mas eu não sou. O que você acha que para você o que é hipocrisia, cara? Ei, fala alguma coisa aí. Vamos lá, né? Parafraseando Tim Maia, a hipocrisia é pior do que a mentira. Porque a Ele fala hipocrisia demagogia, né? é uma mentira mentirosa. É demagogia e hipocrisia também é uma coisa? Não, eu acho que eu não sei, não lembro do vídeo dele, mas eu acho que é hipocrisia que ele fala, que a hipocrisia é uma mentira mentirosa, né? Uma mentira 2 vezes, então você tá mentindo 2 vezes, o hipócrita mente 2 vezes, né? Ou talvez a demagogia seja uma forma de hipocrisia, né? Uma forma, uma mentira. A gente precisa trabalhar. São conceitos, Léo, que nós precisamos falar sobre eles, né? Nós queremos utilizar o espaço que nós temos aqui para falar com as pessoas. E são temas recorrentes da sociedade. Hipocrisia, a gente já falou sobre crítica, já falou sobre autoconhecimento. Então, nós precisamos. E nós queremos falar disso de uma forma, às vezes, um pouco descontraída, mas a gente também está falando sério. A gente está usando o conhecimento que nós carregamos, a bagagem que nós temos cultural, né, acadêmica que nós temos para trazer para cá, e até mesmo pedagógica, a sala de aula, né? Para trazer para cá a nossa visão de mundo e poder conversar com as pessoas, né? Então a gente quer acrescentar também para elas coisas. Então a gente quer que a conversa seja legal. Então o conceito de hipocrisia, né?
a gente quer trabalhar isso de uma forma que nós vemos na sociedade isso acontecer, igual você falou, eu também vejo que a sociedade precisa da hipocrisia, mas ela talvez faça um uso até errado disso. Então a gente não pode se furtar a lidar com esses temas, que às vezes são um pouco complexos, um pouco complicados, né? A gente falou no podcast passado sobre a nossa perspectiva, né? A gente não queria falar sobre a guerra no Iraque, a gente queria usar esse acontecimento para falar de filosofia, para falar de política, para falar de situações que estão presentes na sociedade. E mesma coisa agora, a gente quer usar esse tema para falar de assuntos que são filosoficamente relevantes e para a sociedade também relevantes. E não vejo como a gente pode relegar esse tipo de questão, né? Uma pessoa que ignora, às vezes, ou que faz questão de não ser a área adequada, que a gente até conversou há pouco, né? Talvez eu vejo a hipocrisia como uma inadequação entre um pensamento e uma ação. Então, o que você disse, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu falo, que às vezes a gente escuta até dos nossos pais, coisas assim, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Mas a gente sabe que o exemplo, às vezes, é muito mais importante do que o discurso. Sim. Então, as pessoas seguem as outras pela ação e não pelo discurso. E como nós agimos no mundo diz muito mais sobre nós do que o que nós falamos sobre nós. Então, as pessoas nos conhecem pelo que nós fazemos. Seu existencialista. Ainda bem que você notou. É, nem tanto, professor, nem tanto. Mas é isso, Léo, você sabe, assim, as pessoas têm tanta dificuldade por não querer desagradar alguém, por querer tratar todo mundo bem, por querer, né, ter aquele cuidado especial para todo mundo numa caixinha. Olha como todo mundo é bonitinho. Não, a gente não se dá bem com todo mundo. Então, né, então até tem um professor que fala isso, um professor de matemática que fala isso. Esqueci o nome dele agora, mas ele fala o seguinte: duas maiores mentiras que eu vi na escola. Primeiro, que a gente é uma família. Não, por exemplo, não é. Nós somos profissionais e nem é para ser uma família. Então não adianta mentir e dizer, todo mundo se ama. Não. Tem treta, tem briga, você não gosta de todo mundo, mas você trabalha numa relação profissional. Isso é importante ser reconhecido. Então, nós precisamos entender, porque você perguntou dos papéis no começo, né? Nós precisamos entender que nós ocupamos esses papéis. Então, eu sempre falo para os alunos o seguinte: em sala de aula eu sou professor, não sou o João. Você me conhece fora da sala de aula? Beleza. Mas aqui eu não sou o quem você conhece fora da sala. Aqui eu sou o João. Desculpa, aqui eu sou o professor. Fora da sala eu sou seu amigo, eu brinco com você, converso. Mas na sala há uma relação de respeito. Do mesmo jeito que eu respeito você como aluno, você deve me respeitar como professor. Porque eu tô aqui ocupando um cargo, uma função. Eu não tô aqui em meu nome. Tô aqui em nome de uma instituição. Então nós ocupamos papéis, sim, nós somos atores. E é importante que nós entendamos isso. Que nós saibamos os locais que nós estamos e os papéis que nos cabem em cada lugar. Sim. Uma coisa que eu fico pensando também, João, é o seguinte. É complicado pra gente vir falar sobre isso, porque eu acho que é muito fácil a gente ser hipócrita hoje em dia. Inclusive, eu vou até colocar, como diz o ditado, colocar o nosso na reta aqui agora. Porque é muito fácil, às vezes, a gente falar sobre ética, falar sobre uma fé, e muitas vezes a gente mesmo errar nisso, não é? Então eu acho que é interessante a gente, de cara limpa, né? Eu de cara limpa aqui, dizer que eu não sou perfeito, nem você é perfeito, acredito que não, né? Não, ainda bem, né? E a gente pode errar também, acontece. Não, a gente pode, a gente erra. E a gente erra. Muito. E muito. Falou tudo. Sabe uma coisa que eu vejo, cara? É a hipocrisia nesse cenário de teatro. É quando você tá. Já viu quando você tá assistindo um filme e a atuação do cara é tão ruim que você percebe que ele tá atuando? De hipocrisia. Então, assim. Uma coisa que me incomoda, cara, na hipocrisia, o que eu vejo, é o discurso hipócrita. Eu acho que ele tá sempre presente na sociedade. Mas me parece que pelo fato das redes sociais, a galera se expõe cada vez mais, parece que essa questão do ator, do personagem, ela tá cada vez mais exposta. Né? Então, assim,
A impressão que eu tenho, cara, é que é tanta informação, é tanta pessoa falando tanta coisa, é tanta gente vivendo um personagem que ela não é, Sim. que é difícil a gente achar onde tá a verdade, cara. A sensação que a gente tem é exatamente essa. De fato, eu concordo com você. Quer dizer, vamos fazer um parênteses aqui. Você saber que um ator tá atuando não é um problema de fato. Porque às vezes isso é uma intenção do ator. Então, sei lá, tem filmes onde o ator conversa diretamente com a câmera, né? Que a gente chama de Sim. da quebra da quarta parede, onde ele conversa diretamente com o público, né? Então a série lá, House of Cards, famosíssima, né? Ah, sim. Tem vários momentos da série onde ele diz, por exemplo, assim, então as cenas engraçadas, assim, né? Que ele tá, o ator principal lá, que eu esqueci o nome dele agora, Ah, não, Kevin Spacey. Kevin Spacey, isso. Ah, mas não parece que ele tá atuando, velho. Não, então, mas eu vou dizer assim, você sabe que ele tá atuando, por quê? Porque ele olha pra câmera e ele diz, olha, eu vou fazer isso, eu vou mentir e ela vai acreditar, por isso, por isso, por isso, por isso. E depois ele vai lá e faz na cena. Então ele tá mostrando pro público que é uma atuação nesse sentido, né? Então isso, mas é uma atuação intencional. É, uma Ele atuação, faz as coisas assim, né? uma atuação intencional. Então, tudo bem nesse sentido, você saber que ele tá atuando nesse sentido. Agora, quando a pessoa faz de tudo pra esconder que ela tá atuando, né? Então, o que a gente falava, né? Olha, por exemplo, a pessoa diz o seguinte: eu sou o mesmo em todos os lugares. Eu sempre fui assim. Isso Não, já é uma cara hipocrisia. pálida. Você não foi sempre assim. Você aprendeu coisas ao longo da sua vida que te transformaram em quem você é hoje. Você não nasceu assim. Não negligencie o seu processo de aprendizagem. Não negligencie a experiência que a vida te dá. E o segundo, né? Eu sou assim em todos os lugares. Não somos. Eu não ajo com você como eu ajo em casa com a minha esposa, como eu ajo na sala de aula, como eu ajo com os meus pais. É impossível isso, porque cada lugar exige de nós uma postura. Sim. Então, isso é fato, a sociedade faz isso. Ah, eu não concordo com a sociedade ser assim. Isso faz a sociedade ser hipócrita. Não. É isso que faz a sociedade funcionar. Por quê? Imagina se eu fizesse tudo o que eu quero todos os momentos da minha vida. Que sociedade nós iríamos construir? Exatamente. Então, são regras, são questões de censura, são constrangimentos jurídicos, são constrangimentos morais que fazem a gente ter uma certa postura em determinado lugar. Ah, eu tô no meio da palestra, me deu vontade de jogar água na cara do palestrante. Você não vai fazer isso. Só que tem gente que faz, né? Mas você não vai fazer. Você não vai. Não, não, tem gente que faz isso? Já fizeram? Você já Ah, fez isso? tô achando que já fez, já. O Davi já Já fez. fez? Já fez? É, eu te entendo. E você de casa, já fez isso? Já? Então conta pra gente aqui essa Conta pra experiência. gente aí, né? Mas assim, você se segura. Sim. Você se censura, né? Pode ser uma censura individual, né? Você chegou no processo de reflexão, ou às vezes a cultura, a sociedade. Não importa. O que importa é que você se censura. Você não faz tudo o que você quer o tempo todo. Sim. Eu lembro, João, quando eu tava fazendo administração, eu lembro que tinha uma matéria que a gente faz, que é o direito civil. É uma matéria que eu gostei bastante. Só que assim, é uma matéria isolada no curso de administração. Então, assim, eu não vou dizer que eu tenho fundamento para falar de direito nem nada. Mas eu lembro, cara, que isso me marcou muito. Que o princípio do direito, né, dessa matéria que a gente viu, ele falava que o princípio é que, por exemplo, por que um juiz pode julgar alguém e dar uma sentença, por exemplo, ou aplicar uma multa? É porque a gente é regido, todo mundo tem autocontrole, certo? Então, o direito parte de que todo mundo tem autocontrole. Então, se você tem autocontrole das suas atitudes, então você pode e vai responder por elas. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu acho isso muito interessante. Então, tanto é, né, que quando, por exemplo, uma pessoa comete um crime, mas ela não tem um perfil psiquiátrico de uma pessoa saudável, psiquiátrica mentalmente, ela não paga por esses crimes como um bandido, né? Como um ladrão, um bandido que é Ela vai julgado, para né? uma instituição especializada, né? Exatamente. Então, tanto é que eles alegar insanidade mental, a gente vê muito isso nos filmes, seriados, né? Então, eu achei isso muito interessante. Tem essa questão do autocontrole. Ok.
Isso é um fato. Só que, qual que é o problema da hipocrisia? Para quem não tá entendendo aí em casa, para quem não entendeu o que é hipocrisia, eu tenho a representação perfeita. É você imaginar que Adolf Hitler, ele não morreu e ele virou coach e tá dando palestra sobre antissemitismo. Sobre esse tipo de coisa, né? E É, direitos humanos, né? é, Eu acho que essa é a pegada, sim. né? Eu acho que a pegada é essa. É você não assumir uma postura que você cobra de outras pessoas. Então a gente vê isso, eu acho que essa é uma hipocrisia que incomoda. Sim. É uma hipocrisia porque ela aponta exatamente para aquilo que a gente tem falado desde o começo. Ela aponta para essa incongruência entre discurso e ação, entre pensamento, discurso e ação. Né? Essa falta de incongruência, ela é gerada por, sei lá, eu não sei quais são os valores que eu sigo, eu não sei quais são os meus princípios. Tudo bem, eu ignoro isso, né? Mas não faz de mim menos errado na situação, porque refletir sobre sua própria vida é fundamental para você. Sim. E o segundo passo é o seguinte: tudo bem, eu não ignoro e eu faço porque eu quero. Aí é manipulação, barata. E o que nós percebemos é o quê? A maioria das hipocrisias hoje, das situações, elas estão nesses dois vieses. Eu ignoro ou eu faço mesmo porque eu quero manipular as pessoas. Eu quero que as pessoas sintam pena de mim. Eu quero que as pessoas Aprove. me aprovem. Eu quero que as pessoas, nossa, digam, nossa, como ele é bom. Ele, nossa, eu gosto tanto dele. Olha que bonitinho, ele é tão bom. Então, assim, aí, meu amigo, aí o caminho pro fracasso Eu acho que é uma fraqueza de caráter. Eu entendo assim. é, eu também Caráter vejo. fraco, né? Caráter fraco. Por quê? Porque ela não tem valores, né? Então ela age, ela toma uma decisão esperando no que as pessoas vão falar de bom no que ela fez. Sim. Ela não faz porque ela acredita, ou ela faz porque a lei diz que ela tem que fazer isso, né? Não há uma adequação da crença. E crença nesse sentido mesmo, de crença, né? Eu tenho valores pessoais. Ah, você não fala de crítica, de filosofia? Falo, mas eu tenho valores pessoais que são meus e às vezes são inexplicáveis. Eu sigo valores, né? São meus, cada um segue os seus. E tá tudo bem. Quer dizer, e a sociedade diz o que é justo, o que não é, né? O que é legal, o que não é. Mas, de fato, você precisa, o primeiro passo é você reconhecer. E aí ser hipócrita, e aí reconhecer é difícil, porque às vezes quando você vai refletir, você vai ver o quanto você age em desacordo com aquilo que você acredita. Aquela coisa, né? Às vezes a gente olha pro passado, né? Eu muitas vezes me pego nesse sentido. Eu olho e falo assim, nossa, quando eu era adolescente, eu era tão bobo, né? Eu acho que o bobo no sentido que, sei lá, eu fazia coisas que eu não queria fazer, ou no sentido, não sejam necessárias, mas coisas que eu não acreditava, às vezes só pra agradar alguém, alguma coisa assim. E às vezes eu acredito que quando eu ficar mais velho do que eu estou agora, eu acredito que eu vou olhar e falar, nossa, eu era bobo quando eu era jovem, adulto e tal. É porque realmente a gente aprende com o tempo, né? É, Mas a gente aprende com o tempo se você se dispor a aprender. Porque a experiência do conhecimento, né? Todo mundo que está disposto a tê-la. é. Todo mundo pode tê-la. Mas nem todo mundo está disposto a O tê-la. caminho do conhecimento, cara, ele é um caminho. Eu vejo isso, cara. Conhecer, eu acho que não é só você se debruçar sobre papel ou só você se debruçar sobre informação. Eu acho que o conhecimento, de fato, o conhecimento autêntico, um conhecimento que desenvolve, né, se desdobra numa sabedoria, né, numa aplicabilidade, eu acho que ela vem de uma reflexão e essa reflexão obriga você a se olhar. Então, Léo, tem a questão que é você se expor, né? Então, você se abre para o mundo, você se abre para a experiência do mundo, né? Que eu acho que isso é fundamental, cara. Você fica muito fechado, você não tem experiências da realidade, você não consegue ter parâmetro, né? Então, duas coisas. A leitura é importante, se debruçar sobre livros é importante. Uma vez, conversas que a gente tem na universidade, né?
Aí um colega meu perguntou assim, o André, né? A gente precisa trazer ele aqui pra conversar com a gente, né? Tá o Com convite certeza. aí. André, se E você estiver assistindo, se prepare. se prepare. É, E aí, cara, ele perguntou o seguinte: olha, você se acha livre, né? Porque o André tem essas perguntas assim, né? Então, Acredito que os filósofos, a galera que estuda filosofia, acho que não só elas, né? Acho que as pessoas nem perguntam todo isso também. mundo, né, que estuda filosofia. O André, ele é sagaz, ele é muito sagaz, né? Isso aí não dá pra tirar dele, ele é muito esperto. E aí, cara, eu pensei o seguinte: olha, eu não me achava livre até eu estudar sobre liberdade. A partir do momento que eu estudei, me deparei com o tema, entendi, eu percebi, eu sou absolutamente livre. Tudo que eu construí da minha vida é fruto das escolhas que eu fiz. Tudo que minha vida é hoje é fruto das minhas escolhas. Então, por um lado, você precisa do contato com a literatura, você precisa do contato com a leitura. Eu até conversava com o Messias também, as conversas da gente sempre trazem assuntos interessantes, né? Que é o seguinte, olha, o melhor jeito de você ter empatia, a gente fala tanto sobre empatia, né? É você ler. Porque no ato da leitura, você tá treinando se colocar no lugar de alguém. É verdade. Eu nunca pensei por esse lado aí. É um treinamento. Então, assim, o quão fundamental é essas atividades básicas, né, pro processo do conhecimento. E se expor, cara, sabe? Experimentar o mundo, ter curiosidade, investigar, olha, como é que isso funciona. Só que só vai ter curiosidade de como é que isso funciona se eu estiver lá vendo funcionar. Então, o mundo, ele é espantoso, né? Então, assim, uma vez eu vi uma matéria de uma bióloga inglesa que ela ficou 8 meses em casa. E o trabalho dela foi catalogar tudo o que ela via no jardim dela. Nisso, ela viu, não sei quantas, 8 espécies, não sei o número exatamente esse, mas deve ter sido mais do que isso. 8 espécies de insetos que não tinham sido vistos em nenhum lugar do mundo. E não sei quantas espécies que não tinham sido registradas na Inglaterra. Então ela foi a primeira a registrar isso na Inglaterra e algumas espécies a registrar no mundo, só olhando para o jardim da casa dela com cuidado e com atenção. Se expôs para aquilo, se expôs para aquela experiência, né? Vai achar absurdo? Nossa, para que serve isso? Nada, mas para ela foi instigante. Ela achou o lugar dela, ela achou o que ela quer fazer do mundo e fez no quintal da casa dela isso. Olha que trabalho magnífico isso, né? Então, assim, é isso, cara. O conhecimento tá nisso, né? Tá no detalhe. Ah, eu sei muito, eu sei pouco de muita coisa, tá? Então você não sabe nada. Ah, eu sei um pouquinho de cada coisa. Não, então você não sabe nada. Sei tudo. Não Você não sabe nada. sabe Aí nada. que você não sabe nada mesmo. Ah, eu tenho certeza disso. Não, então você tá errado. Se você fala com. Eu tenho certeza disso. Não, você tá errado, cara. Você tá errado. Né? Assim, lógico que tem questões que são pessoais. Não é esse o ponto. A gente tá falando de questões que são debatíveis, né? Questões que são complexas, né? Então. Se você tem certeza delas, nossa, velho. Então, fudeu, cara. Então, tá na hora de você repensar toda a sua vida. Sim. Mas assim, cara, e outra coisa também, o conhecimento, ele. Quando eu pensava em termos de conhecimento, eu sempre penso uma coisa que vai vir de fora para me acrescentar. Então, por exemplo, eu estou numa aula. Então, eu estou numa aula, o professor vai trazer um conhecimento, uma coisa que está de fora que vai vir. Entende? Sim. Só que o conhecimento, a experiência que você tem com o conhecimento, fazendo um paralelo ao que você está falando, você tem uma exposição e também ele vai expor uma coisa que está dentro também. Entende? O conhecimento, quando você lida com o conhecimento, seja por um conhecimento teórico, seja para um conhecimento de uma experiência que você está vivendo, você pode extrair um conhecimento daquilo, Sim. digamos assim, Sim. né? Que eu acho que o trabalho é muito mais difícil, o trabalho é muito mais refinado, né? O conhecimento, ele te dá um soco, ele vem como um soco na tua cara, assim, pum, É. Eu até tava toma uma pensando. verdade aqui, ó, pum. Toma a verdade, ou então toma O que te o falta, que te né? falta, né? Toma aquilo que fazia. Sabe aquele certeza que você acreditava? Puxa seu tapete, ela não existe.
Ou até uma certeza que você descobre sobre você mesmo. É, assim, é preciso se expor, é preciso crescer nesse sentido. Eu até pensava o seguinte, né? Um tempo atrás, eu até pensei em fazer um tema de podcast sobre isso, que a gente pode até fazer em algum momento. Que é o seguinte, a filosofia, ela tem a capacidade de quebrar. E quebrar o quê? Quebrar certezas. Ela rompe, né? Ela fratura a certeza que a gente tem do mundo. Né? Então, isso é magnífico, cara. Isso é magnífico, né? É isso que faz a gente crescer, cara. Isso faz a gente evoluir. E aí você tem razão, cara, né? Você se expõe, e é um trabalho difícil, um trabalho árduo, né? E não é se expor, eu converso com todo mundo, não é isso. Não, com cuidado, com atenção, entendendo o que está acontecendo, refletindo, né? E você tem razão também, você traz coisas suas para colocar naquele pedaço da realidade. Tudo isso é fundamental, cara. Tudo isso é fundamental. A experiência é fundamental. Mas nem tudo são flores, né? Ainda bem. Ainda bem. Porque uma coisa que eu tô pensando, cara, é algumas hipocrisias, né? Eu até queria trazer a baila aqui agora, né? Algumas hipocrisias, elas são difíceis da gente sair delas. Então, vou dar algum exemplo. A Constituição brasileira. A Constituição brasileira é uma hipocrisia, é uma mentira, né? Então, por que a Constituição brasileira é uma hipocrisia? Porque tá lá, nos primeiros artigos ali os primeiros parágrafos ali da Constituição, todo brasileiro tem direito à alimentação, à moradia, Artigo 5º, se eu não saúde. estiver enganado. Então, exato, que é uma coisa que a gente já descumpre, né? Então, isso já, é claro, não vou dizer que exista um Shangri-La, né? Ou não vou dizer que exista uma sociedade ou um país que a Constituição se cumpra integralmente. Mas, como sociedade, a gente já vê um problema de hipocrisia, né? Hipocrático, não sei se eu posso usar esse termo, né? Hipocratizar o verbo, né? Hipocratizado, né? É. Mas a gente já vê uma hipocrisia nesse sentido, né? A gente vê uma hipocrisia, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa que está passando uma necessidade ali. Eu não digo que você tem que salvar o mundo, acho que a questão não é essa, né? Mas eu finjo que aquela pessoa não tá ali. Tá? Vira o rosto, né? Eu falo que aquilo não é problema meu. Né? Eu não tô falando que eu não faça isso também. Eu acredito que. De fato, não é problema seu, né? É Então. assim, mas não é É, porque não é problema seu que você não pode fazer algo, né? e acaba sendo um problema da sociedade, Sim. né? E então, meio que indiretamente é problema nosso também, né? Que a gente relega tudo ao Estado, né? Nesse É, sentido, né? O Estado tem que resolver todos os problemas da sociedade. exato. E não é Então, exatamente assim que funciona, né? A gente sabe que isso não dá muito certo às vezes. Mas, Léo, né, você apontou, né, para duas coisas. A primeira é essa, né? A primeira é essa questão, né? De você relegar a terceiros problemas que aparentemente não são seus à primeira vista. Tá, a gente pode pensar, né? É problema meu, isso me incomoda, eu posso lidar com isso, né? Então eu posso fazer alguma coisa para ser problema meu. É difícil, cara, porque, sei lá, vai pensar, sei lá, Stuart Mill, né? Utilitarismo. Vamos tirar todos os moradores de rua porque vai melhorar a visão da cidade, as pessoas vão se sentir melhor. Também não é assim. Não é assim. Você não vai sumir com os problemas num passe de mágica. A mesmo que você tire todos os moradores de rua. Continua existindo pessoas nessa situação. Só não estão aqui mais, estão em outro lugar. O que que você precisa trazer? O que que. O que que você vai agir? Como que você vai agir? Se você assume que não é problema seu mesmo, tudo bem. Não é problema meu. é. Hum, Mas é. Sim, cara. Porque, por exemplo, se você tá numa sociedade, os problemas que acontecem na sociedade, mesmo que não te atinjam diretamente, é um problema seu, né? Acredito. Sim, te atinge, mas você pode não se incomodar. E achar que isso não é problema seu porque isso não te incomoda. Ah, tá. É, sabe? Entendi. Você, Como uma opinião pessoal, né? você acha que isso não é problema seu. Não me incomoda. Deixa aí. É. Tem uma goteira o tempo inteiro. Não me incomoda. Eu aprendo a lidar com isso. Não me incomoda mais. Mas ela continua existindo. O problema não deixou de existir porque você ignorou ele. Sim. Eu acho assim, cara. Eu acredito hoje, talvez, que
eu acho que a gente viver fora de uma mentira total, eu acho que talvez seja impossível. Ó, o show de Truman, hein? Talvez é isso aí. Talvez seja impossível. Eu acho que o problema é que a gente tá indo para um ponto que a gente tá se acostumando com mentiras. Talvez existam mentiras e mentiras. Não tô querendo dar uma de dono da verdade, dizer que existe pecadinho e pecadão. Mas eu acredito que existem mentiras e mentiras. E eu acho que a gente tá se acostumando com algumas mentiras preguiçosas, sabe? Uma mentira mentiras preguiçosas e algumas mentiras complicadas, assim, perigosas também, sabe? No sentido que a gente vive hoje numa sociedade onde é muito difícil, mesmo com tanta informação, mesmo com tanto acesso, é muito difícil a gente saber o que é verdade e o que não é. É porque quanto mais informação você tem, mais difícil é você saber o que é verdade ou não. Mas não era pra ser o contrário? Não, porque você não consegue processar tanta informação assim. Pois é. A nossa capacidade de processamento é limitada. Mas mesmo assim, e assim, eu vejo assim, aquela questão das fake news, né, cara? Sim, A galera, tem muita coisa que a galera pode pesquisar. pode, mas não dá tempo. Pode. Não é possível. Não. O tempo é de ouvir, passar e falar. Isso é uma sacada também, né? Por exemplo, né? Então você bombardeia com informações o tempo todo, justamente para não dar tempo das pessoas pesquisarem. É uma estratégia isso. Porque assim, cara, também eu vejo assim tantas pessoas falando absurdos, idiotices, e assim, a pessoa parece que a pessoa não se dá o trabalho nem de tirar um tempinho pra. Faz sentido, animal? Faz sentido animal. Tira a vírgula, faz sentido animal. É, tipo isso. Então, Léo, eu entendo isso, né? Eu acho que esse ponto ele é importante de você ver, né? As pessoas se furtam ao trabalho de fazer isso, porque dá trabalho, né? Pesquisar uma informação dá trabalho. Às vezes eu passo uma atividade, o aluno pergunta o seguinte: eu posso copiar isso aqui? Eu falei, não é pra você copiar, é pra você ler, entender e fazer o que você entendeu, cara pálida. Peraí, como assim, né? Não, eu posso copiar? Você está perguntando se você pode copiar? Claro que não! Você passa matéria no quadro, é pra copiar? Não, não é pra copiar. Eu tô aqui perdendo meu tempo com vocês. Então, assim, a pessoa ela se coloca nessa situação porque ela quer se colocar nessa situação. Sim. É. Porque ela abre mão da sua própria responsabilidade, que é o que você falou no começo, né? É responsabilidade? É. Ela abre mão da sua própria responsabilidade, de agir. Ela até pensa às vezes. E assim, às vezes os alunos fazem umas perguntas pra gente, assim, que é absurda, né? Sim. Assim, é prova, é pra fazer? Não. Não é. Hoje em dia, cara, eu jogo a responsabilidade pra isso. Se você quiser, você faz. Se não quiser. É igual eu brinquei, né? Um aluno chegou e ele falou assim que esqueceu o caderno em casa, né? O caderno que ele usa lá pro laboratório. Aí me deu trocentas desculpas, né? Ah, porque eu esqueci o caderno, por causa disso, que o cachorro comeu, que no da casa do vizinho, que não sei o que. E ele gastando tempo pra me dar aquela desculpa, eu falei, cara, deu um tapinha nas costas. Cara, fica tranquilo, o problema é seu. Tranquilo. O caderno é seu. Aí ele falou, ai, Léo. Como aqui na região de Nepomuceno. Volta. Falou, vai, volta, Léo. Mas eu falei, aí eu tive que parar pra explicar, né? Falei, gente, é verdade. Vocês têm que entender o seguinte: se você esquece o seu caderno, você não tá me atingindo. Entendeu? O problema é seu. É a falta de capacidade de tomar responsabilidade pelo que faz. Sim. É, tipo assim, não, preciso fazer a prova? Não, não precisa. Você não é obrigado a nada no limite. Mas toda decisão que você tomar tem consequência. Se você não fizer, você vai com zero. Tudo bem pra você? Tudo bem. Entende? Sim. Mas o que? Eu tomo a decisão de não fazer, mas também quero a benesse de quem fez. Não, não é assim que funciona o mundo. Não é assim que a vida funciona. Faz o que você tem que fazer pra você ter direito no que você tem que ter direito. João, eu queria falar uma coisa também sobre um assunto, né? A não ser que você queira puxar para outro lado também, sobre uma conversa que a gente teve sobre pessoas de referência, certo? Eu lembro que você falou comigo uma vez e uma coisa que me marcou muito, né? No Brasil, eu não vou dizer nem no mundo, vamos dizer no Brasil. Pô,
qualquer pessoa que você tem de referência no Brasil. Você que está nos assistindo aqui nesse momento. Você sabe, um líder brasileiro, não vou dizer que precisa ser político nem nada, né? Mas assim, uma pessoa que, sabe, você se espelha nela. Nossa, o Brasil tem. Então, assim, é difícil, né? A gente achar líderes, pessoas que que a gente possa se espelhar, pessoas que nos inspiram, né? E dito isso que você falou, né? Eu gostaria de falar de um líder, né? Que não sei se por mérito ocupa a cadeira, né? Mas que representa muito do comportamento da sociedade. Não vou dizer que não é porque o cara faz que eu faço. Acho que isso seria uma hipocrisia também. Sim. Mas as pessoas que têm uma ascensão social, uma ascensão que seja, eu acho, como a gente conversou e concordamos, elas têm uma certa culpa no cartório, né? E essa pessoa que eu queria falar é o Neymar. Né? Beijo, Neymar. Me liga. Cara, é uma coisa Saudade que do que a gente ainda não viveu. coisas que eu já ouvi, né? E eu acho que não vou nem entrar em questão de fofoca nem nada, né? Por exemplo, toda vez que o Neymar vai numa festa, né? E ele vai numa festa onde tenha brasileiros, as pessoas tratam esse cara como se fosse um deus. Todo mundo vai pra cima dele, quer tirar foto, quer pegar autógrafo. Eu acredito que seja por aí, né? Acredito que na maior parte dos casos, pela ascensão dele e tal, etc. Então, tem esse ponto. Segundo ponto, cara, que eu vejo, as pessoas espelham no Neymar, por exemplo, muitos tipos de comportamento. Então, por exemplo, eu vejo o Neymar como um cara muito inconsequente. Eu vejo ele como uma pessoa inconsequente. Então, só que o Neymar é um cara inconsequente, é um cara que gosta de festa, gosta de balada, mas o Neymar é um cara rico, né? O Neymar não passa muito pra gente a ideia de que é um cara que se esforça pra jogar futebol, entende? Então, o que eu vejo hoje em sala de aula a galera fazer? A galera se espelha nesse cara, no Neymar. Então, o Neymar é um cara inconsequente, o Neymar é assim, o Neymar, ele gosta de festa, deixa pra lá. Se eu não quiser jogar, eu vou, sei lá, vou dar um soco na cara de alguém, aí eu não vou jogar pra poder ir numa festa. Então, assim, a galera jovem acha que isso é o certo e bate palma, entendeu? Então, assim, uma coisa é o Neymar fazer isso, né? Outra coisa é o jovem adolescente que tá desempregado, que não tem renda, que não quer trabalhar, fazer isso, você entende? Então eu vejo, assim, esse tipo de problema. Tinha um amigo meu que falava, chama Jean-Pierre, é um cara, um enfermeiro, um excelente enfermeiro, um abração pra você.